Olá, sou a professora Luzia Valentina Módulo e agora vou apresentar para vocês mais alguns exemplos de aplicações biotecnológicas no âmbito de biotecnologia vegetal. Aplicações estas que podem ser desde o uso de plantas como fonte de inspiração para produtos e bens de consumo, medicamento, etc. e tal, até modificações em plantas para a produção de bens de uma maneira geral. Saliento que este material didático está sujeito à advertência legal publicada pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, em 31 de julho de 2020. Trata-se de material destinado ao uso exclusivo na disciplina e, portanto, não deve ser empregado para outra finalidade, sob qualquer justificativa, sem a autorização escrita do autor dessa videoaula. Agora, com foco mais para o alimento em si e a fortificação de alimentos, né, nós temos um exemplo clássico que é o Golden Rice, que é o arroz dourado. Né? A imagem em tela, ela mostra para a gente um arroz convencional, que no termo técnico a gente diz que é um arroz selvagem, e o arroz, né, o Golden Rice, que ele é fortificado com uma substância que é uma provitamina A. Notem a coloração dele, né? Só para vocês terem uma ideia, o beta-caroteno, ele é uma provitamina A, ou seja, uma vez ingerido, né, por animais, ele é convertido, então, pelo metabolismo das células do animal que o ingeriu, ele é convertido, então, na vitamina A, que tem um papel imprescindível no mecanismo de visão. Então, estudos com este arroz, né, ele é um arroz que o que acontece, né? Todas as plantas, elas produzem beta-caroteno, né? Carotenoides fazem parte do metabolismo de qualquer vegetal. Por quê? Porque os carotenoides são um dos pigmentos muito importantes para a captação da energia solar no processo de fotossíntese, na etapa fotoquímica da fotossíntese. Então, juntamente com as clorofilas, eles assistem essa transferência de energia a partir da luz solar, até que a água possa, então, sofrer fotólise e liberar elétrons para o transporte de elétrons na cadeia de transporte de elétrons do cloroplasto, lá na etapa fotoquímica da fotossíntese. E o que acontece? Todas as folhas, elas dispõem de carotenoides, mas o grão de arroz em específico não produz carotenoide. Tanto é que a coloração dele, né, de um arroz convencional, é uma coloração esbranquiçada, porque falta, né, não produz carotenoide, cuja coloração típica é amarelada, alaranjada, como a apresentada aqui neste arroz enriquecido, fortificado com beta-caroteno. Então, a ideia de que se introduza um gene que codifica uma proteína chave no processo de biossíntese dos beta-carotenos para que o beta-caroteno possa agora ser sintetizado no grão de arroz. E esses estudos, eles datam de mais de 20 anos e somente agora, em 2019, dezembro do ano passado, é que esse arroz já foi aprovado para consumo direto nas Filipinas. Né? E só para vocês terem uma ideia, estima-se que o consumo diário de 40 gramas deste arroz, ele é capaz de prevenir cegueira e morte, né? E não tem a possibilidade de overdose. Por quê? Porque o beta-caroteno que é consumido por um ser humano não é tudo que é efetivamente convertido à vitamina A, porque o corpo tem mecanismos que só vai promover a conversão de beta-caroteno em vitamina A se realmente for necessário, ou seja, é um processo demanda dependente, precisa de quanto de vitamina A, desde que se tenha o beta-caroteno, que é a molécula precursora, então será produzido a vitamina A. E a deficiência de vitamina A é um problema muito sério, especialmente em crianças, né? Então, o objetivo, né, desta iniciativa de produção desse Golden Rice há vários anos atrás,
né, que se iniciou há vários anos atrás, ele tinha como foco primário exatamente crianças, né, combater, prevenir cegueira, combater a morte de crianças por deficiência de vitamina A, principalmente em regiões menos favorecidas, né. Um outro exemplo notável é o surgimento de uma couve-flor cuja inflorescência ela é de coloração alaranjada. E isso se deve exatamente por causa de uma mutação gênica nova, né? E essa mutação gênica passou a conferir um acúmulo anormal de beta-caroteno na inflorescência. Nós conhecemos, né, as variedades de couve-flor que a gente conhece, que são as mais comuns, elas apresentam inflorescência sem pigmentação, coloração esbranquiçada. E esta variedade de couve-flor em específico, ela apresenta uma mutação gênica que passou a conferir a ela a capacidade de acumular quantidades relativamente elevadas de beta-caroteno, de novo, né, constituindo então um alimento nutracêutico, né, de valor nutracêutico aumentado. O que seria isso? Seu valor nutritivo é aumentado, por quê? Porque ele acumula grande quantidade de uma substância que é uma provitamina A, essencial para o mecanismo de visão. E cêutico, né, porque vai com isso prevenir doenças, como é o caso da cegueira. A cegueira ela é acometida quando uma pessoa não ingere quantidades mínimas suficientes para a produção de vitamina A para exercer então o mecanismo de visão normal. Então, apenas para exemplificar, este é o aspecto de uma couve-flor que apresenta essa mutação gênica, né, no gene OR, e com isso ela acaba acumulando quantidades relativamente elevadas de beta-caroteno. Então, a imagem acima de uma couve-flor convencional, né, que a gente mais conhece, cuja inflorescência de coloração esbranquiçada, ela praticamente não contém beta-caroteno, enquanto que esta do meio, cujo desenvolvimento foi consideravelmente afetado, porque é um homozigoto, né? Essa variedade aqui 1227 é um homozigoto para o gene em questão, mutante, e aí com isso ela acumula também uma grande quantidade de beta-caroteno, mas ela tem um desenvolvimento muito deficiente, né? Demonstrando então que não é exequível, na verdade, a produção do homozigoto. E que o heterozigoto, apresentado aqui na imagem abaixo, ele acumula uma quantidade um pouquinho menor de beta-caroteno, porém, o desenvolvimento daquela inflorescência é um desenvolvimento normal, mostrando que a pessoa que fizer a ingestão deste alimento, ela está consumindo uma determinada quantidade de uma substância que é uma provitamina A, que vai dar origem à vitamina A. Além da deficiência de vitamina A, que tem um impacto negativo na saúde humana, a deficiência de ferro e de zinco também são críticas, né? Acometem levam a várias doenças, né? E é um processo muito recorrente, principalmente em crianças. Trata de dois elementos minerais essenciais, né, muito importantes para a saúde humana e também para a saúde vegetal, né? E que são encontrados em quantidades relativamente pequenas nos alimentos. Então, neste sentido, esforços têm sido dados, né, à fortificação de alimentos com ferro e com zinco. E este trabalho bastante recente, que foi publicado na Nature Biotechnology do ano passado, ele traz a biofortificação de mandioca cultivada a campo, né, por um processo de engenharia genética que resultou no aumento relativo da quantidade de ferro nas plantas, né? Num procedimento assistido pela superexpressão de genes que codificam certos transportadores, tais como, né, o transportador de ferro e de ferritina.
Esse estudo ele foi conduzido em 2 etapas em Porto Rico. E o que os autores fizeram? A primeira coisa foi expressar, né, superexpressar na cassava, ou seja, em plantas de mandioca, aipim, o transportador de ferro VIT1, que é um gene que codifica o transportador de ferro e ele é um gene típico do genoma de Arabidopsis thaliana. Então, o gene da Arabidopsis thaliana foi introduzido nas plantas de cassava. E o que eles observaram? Um aumento da concentração de ferro no vacúolo, porque ele é um transportador de ferro vacuolar para o vacúolo, conduz para o vacúolo, e um acúmulo de até 7 vezes mais ferro nas plantas, né, que foram modificadas geneticamente, quando comparado com as plantas selvagens. E por meio da mutagênese sítio-dirigida, eles também conseguiram criar um mutante de transportador de ferro vacuolar que fosse ainda mais eficiente no transporte de ferro para o interior do vacúolo. E aí este gene mutado ele foi introduzido nas plantas de cassava, juntamente com um gene que codifica uma ferritina. Ambos os genes, então, portanto, de Arabidopsis thaliana. E a associação, ou seja, esse ganho de função, tanto com o aumento do transporte de ferro por essa proteína mutada, mais o aumento da produção de ferritina, que é uma proteína de armazenamento de ferro, foi observado que essas plantas elas conseguem acumular até 18 vezes mais ferro do que as plantas selvagens e até 3 vezes mais zinco, demonstrando que um alimento com valor nutracêutico aumentado foi produzido, né? E o que é mais interessante nisso tudo? É que não existe uma diferença significativa em termos de desenvolvimento das plantas, né? As plantas que superexpressam os 2 genes, né, tanto do transportador de ferro quanto da ferritina, elas têm um porte, né, um desenvolvimento muito similar ao de plantas selvagens. Né? Não sendo constatado nenhuma anormalidade, anomalia nessas plantas. E, além do mais, o ferro e o zinco que são acumulados na raiz de mandioca, eles se encontram tão biodisponíveis quanto o ferro e o zinco de uma planta selvagem, porque a biodisponibilidade é importante. Não adianta o alimento ser enriquecido no mineral se esse mineral não está disponível para ser utilizado pelas células humanas, no caso. E este outro artigo, né, publicado em 2010 na revista Plant Physiology, ele trata do surgimento da couve-flor roxa, né, a partir da ativação de um fator de transcrição, que é o MIB, que é típico, né, do estímulo da produção de antocianinas. Então, demonstrando que essa couve-flor agora que apresenta uma inflorescência com coloração roxa é exatamente devido à ativação desse fator de transcrição que não se encontra ativo na couve-flor convencional, gerando então um produto nutracêutico também, né? Porque as antocianinas têm diversos papéis, né? Desde como antioxidante e até no combate à proliferação de células tumorais. Então, a gente pode ver em tela a couve-flor convencional, aqui representado, né, por uma couve-flor que a gente chama de selvagem, porque é a que a gente mais conhece, e é uma couve-flor enriquecida com acúmulo de antocianina por causa de ativação de fatores de transcrição que estimulam o acúmulo de antocianina. Só para vocês terem uma ideia, essa própria couve-flor, ela já tem um acúmulo de antocianinas, inclusive na folha. Notem aqui algumas folhas arroxeadas, né? Tem um pouco de acúmulo também. Acumula um pouco de antocianina também nas sementes, mas é claro que a inflorescência é o que mais contém antocianina.
Então, outro exemplo de aspectos biotecnológicos, né, no âmbito de vegetais. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Agradeço a sua participação e espero que estes exemplos, né, ainda que num contexto de um número limitado por questões de tempo, possa ter aguçado o seu interesse para conhecer um pouco mais a respeito deste universo da biotecnologia vegetal.